What's up, galera? Tudo bem com vocês? Estou aqui de novo com Ask Jackie. Hi, guys! E agora a gente vai falar sobre uma coisa que é muito interessante para quem está aprendendo outro idioma. E eu sei, você pergunta muito se eu penso em português. Eu também, exato. Eu sonho em português. Na verdade, eu não sabia como responder, porque não é uma coisa que eu estou pensando, se estou pensando em português. Eu acho que o que confunde as pessoas quando você está aprendendo uma língua, é muito difícil sair pensando já nessa língua. A gente traduz naturalmente. E às vezes as pessoas sentem mal, porque eles ainda estão pensando primeiro em português e depois criando a frase em inglês. Que eu acho que é normal. Quando você não tem uma base suficiente para sair falando, a gente acaba fazendo isso. Tem etapas, né? Sim. Se você não tem vocabulário, como você vai pensar? Eu lembro quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei pensando, nossa, não posso pensar em espanhol ou inglês, por exemplo. Eu preciso só português. Eu fiquei muito frustrada porque deu branco. Sim, às vezes, você precisa usar inglês como um crutch. Como você fala isso em espanhol? Uma maleta. Tipo um apoio. Um apoio. Mas, às vezes, eu estou pensando em português e eu tento falar inglês e sai inglês errado. Porque eu estou pensando... Quando minha irmã está aqui, eu estou falando muito com meus amigos brasileiros, eu vou falar com meu irmão, eu falo, Kevin, pega isso pra mim. He's like, what? Não, mas isso acontece. Essas coisinhas, tipo, né? Tipo. Like. Isso sai naturalmente. Nossa, essas coisas. Eu falo isso até com meus pais. Eu falo, nossa, né? E quanto tempo demorou para você começar a pensar em português e não pensar em inglês? Então, é tipo as pessoas perguntando quanto tempo demorou para você ficar fluente. Você não é um dia que você acorda e agora cheguei, o próximo passo. É tão gradual que às vezes a gente nem percebe. Hoje em dia, outro dia na verdade, alguém perguntou para mim se eu posso falar em português sem pensar em inglês. E sim, eu não estou pensando primeiro em inglês e depois em português. Eu já passei por essa fase. Mas eu lembro como que era para primeiro pensar o que eu quero dizer, como que conjugo esse verbo, qual é a palavra que eu preciso. Então, se você ainda está nessa fase, isso é normal. E o mais contato que você tem com a língua, melhor ainda, porque você vai parar de pensar tanto e você vai falando porque soa correto. Quando você chega nesse momento, você sofre bem menos. Você começa a... Você sofreu por causa de português? Claro, eu acho que todo mundo sofre. Não sei, porque eu fiquei muito quieta, eu sofri de vergonha. Eu sofro por a Marília Mendonça, eu sofro por a Sofrência, esse tipo de música, mas isso. Para português não. Tipo de... Para português não. Mas eu até sonho em português errado, porque meu português sonhando é errado. Porque às vezes estou escutando televisão em português antes de dormir e eu vou dormir em português. Com meu sotaque. Sim. Não, mas eu acho esse negócio de sonhar, porque tem esse mito, eu vou dizer mito, porque as pessoas falam, quando você começa a sonhar em inglês, português, isso significa que você é fluente, que na minha opinião não significa. Eu posso sonhar em russo e não sei nenhuma palavra. Mas o que acontece nos meus sonhos, isso na minha situação, se eu estou conversando com meus pais, por exemplo, eu estou conversando com eles em inglês no meu sonho. Mas se eu estou conversando com meu marido, a família dele, pessoas que falam português, no meu sonho eu estou falando português. Então depende muito do que está acontecendo no meu sonho e onde eu estou, com quem eu estou, e isso muda a língua no sonho. Gosto de falar como se fosse uma emissora. Às vezes você é 100% em português, 100%. Às vezes você fica no meio e sua mente meio fica bugando. Eu cometo muitos erros nas duas idiomas quando eu estou pensando num e eu começo a falar Isso é code switching. Code você switching. tem que ficar entre as duas línguas, é muito cansativo. Às vezes eu só quero nem falar nada de inglês. Um dia de falar dois idiomas traduzindo para todo mundo. Você já passou por essa situação? Traduzindo tudo que outra pessoa fala? É cansativo. É muito cansativo.
principalmente quando você ainda está aprendendo a língua. Eu acho que eu fiz isso tipo em 2009, quando eu cheguei no Brasil. Eu não sabia quase nada de português, então eu fiquei mega cansada, porque eu também estava tentando entender e depois traduzir para o inglês e depois tentar conversar em português. Era mega cansativo. Hoje em dia eu acho que não seria tão cansativo, porque meu português melhorou e eu consigo mais facilmente trocar entre as duas línguas. Mas quando você ainda está aprendendo, é muito difícil. E uns dicas para quem está aprendendo inglês, que quer pensar em inglês. Que dicas você tem para essa pessoa? O que eu fiz, eu sempre falo isso para as pessoas. A gente tem essas conversas internas o dia inteiro. É até demais, a gente tem que parar de pensar um pouco. Para! O que eu fiz em Chicago antes de ir para o Brasil, eu comecei a tentar mudar essas conversas na minha cabeça, ou até falando alto, se eu estivesse sozinha, em português. Por exemplo, eu fico pensando, preciso fazer isso hoje. O supermercado... Mas isso foi em Chicago... Antes de... 10 anos atrás. Antes de conhecer o Brasil? Antes de Você estava treinando português? Eu já estava tentando me soltar mais. Colocar o português na minha cabeça. Porque se a gente espera só para fazer aula, 1 hora por semana, ou só quando estou assistindo TV, é muito pouco. A gente tem que se esforçar o máximo possível para ter os resultados mais rápidos. Então eu andava para meu emprego, e durante esses 40 minutos, 30 minutos, eu ficava tentando pensar. Hoje eu vou precisar comprar... Eu falando meio... Eu falo, às vezes ainda falo assim. Mas ajuda. E a gente carrega essa língua sempre. Porque é uma coisa meio estranha aprender outra língua. Tipo, de repente você está colocando essa língua dentro da sua cabeça, carregando essa língua com você por todos os lugares. Então, o mais confortável que você fica com isso, mais fácil que vai ser. Sim, e você? Eu acho que mais ou menos igual que você falou, você tem que criar um ambiente do seu idioma que você está querendo aprender. Então, você tem que... Eu escutava muito podcast. Eu também. Porque aqui você pode estar na cozinha, na academia, no caminho do trabalho, sempre escutando português. Tipo, várias conversas. Você pega algumas frases, você pega o ritmo. E também você pode narrar seu dia. Como você falou, agora estou indo pro supermercado. As coisas assim me ajudou bastante. Você fica meio esquisito falando sozinho às vezes, mas não liga. Faz bem. E você vai percebendo suas dificuldades também. Porque é sempre mais fácil entender, mas na hora de produzir, a gente percebe, nossa, eu não sei a conjugação desse verbo, qual é a palavra para isso? E você vai descobrindo... Eu vou falar que não é sempre mais fácil, tem alguns sotaques que eu... Não, é verdade, depende da pessoa que está falando também, é verdade. Tem pessoas que falam muito por dentro que não dá para entender nada. Eu acho que o sotaque mais difícil é de Floripa. Quem nasceu na ilha fala um português bem diferente. É meio de Portugal, com manis, é legal, mas é complicado. Eu vi um vídeo, não sei o que é, você que mostrou um vídeo para mim com alguém de Floripa dessa região, que eu entendi nada, era outra língua. Mas eu acho que você tem uma escolha você pode escolher pensar no outro idioma, que nem falar. Você pode, agora eu vou pensar em português. Você não 100%, mas você tem um pouco de controle sobre essa voz na sua cabeça. Sim. Às vezes é seu amigo, às vezes é inimigo, mas você tem um pouco de... Fala português agora. E se você está muito cansado, muito frustrado, descanse, pare um pouco. Fala, não, hoje vou assistir TV em português, hoje vou ler livro em português porque estou mega cansado. E não adianta ficar se forçando quando você está cansado. E o dia seguinte você vai acordar, sentir bem melhor. E é uma coisa que a gente tem que ter paciência mesmo. Eu gosto de falar, aprende a descansar, não aprende a desistir. Isso! Gostei. É isso aí! Acho que isso é tudo pra... Você tem algo mais a adicionar? Acho que a gente... Eu acho que era uma pergunta muito boa. As pessoas às vezes se sentem mal, porque ainda estão pensando em português, que não tem
problema com isso e só tem que entender que com o tempo, quando você pega mais fluência, você vai fazer isso bem menos. Então... Muito obrigado, Jackie. E para quem não está inscrito, inscreva aí no canal do Jackie. Ela sempre está fazendo vídeos bacanas em português, em inglês. Então, muito obrigado. Até mais. Valeu. Bye, guys. Peace.